Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Muito bom dia para você, bom dia Juazeiro, bom dia Petrolina, bom dia Vale do São Francisco, bom dia você que nos acompanha aqui na Bahia, bom dia você que está em Pernambuco, bom dia você que está em Sergipe, em qualquer lugar desse país ou do mundo, nós estamos chegando até você com o programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos com o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Muito obrigado pela sua companhia nesta manhã de sábado, obrigado a você que está conosco através da Tropical SAT em Juazeiro da Bahia, 102,5 é a nossa frequência e muito obrigado a você que está nos acompanhando também pelo nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial. Programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos há 11 anos no mercado. Temos 8 lojas para melhor atender você, produtor rural. Em Pernambuco estamos em Petrolina e Petrolândia. Na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado e também em Paripiranga. E em Sergipe estamos na cidade de Itabaiana. E aguarde, em breve vem mais uma loja da Central de Adubos por aí. Já são mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste. Você sabe, a maior do Nordeste é diferente das iguais. Hoje, nosso tema para você, produtor rural, é a importância e ferramentas para a melhoria da coloração de uvas de mesa. Aqui nossos convidados de hoje, André Ferraz aqui com a gente. Ele é coordenador de desenvolvimento de mercado da Aminoagro, uma das parceiras da Central de Adubos, e também Jadielton Lubarino, ele que é da Lubarino Consultoria e Assessoria em Viticultura, é consultor em viticultura, também mais uma vez com a gente. Inicialmente, bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, Josenaldo. Obrigado aqui pela presença aqui junto de vocês aqui mais um momento. Lubarino, mais uma vez estamos juntos, né? Obrigado pela presença mais uma vez, bom dia. Uma manhã de sábado para poder compartilhar informações. Agradecer o convite do André, pela empresa Aminoagro, a Central de Adubos, para a gente poder mais um dia bater um papo e poder aprender mais. Com certeza. O André, nos fala um pouco da Aminoagro. Já falamos em programas anteriores, mas é sempre bom a gente refrescar a memória de quem acompanha a gente. Fala um pouco dessa empresa, onde é que fica a sede, se é nacional, se é multinacional, quais são as ferramentas que ela distribui para o produtor rural. Sim, a Aminoagro, Josenaldo, é uma empresa brasileira, mas hoje pertence a um grupo israelense, a ICL, né? Uma referência mundial em nutrição e tecnologia. Ela está aqui no Vale do São Francisco há 11 anos, há 22 anos aqui no Vale do São Francisco, trazendo ferramentas inovadoras e importantes que venham agregar, do ponto de vista produtivo para o produtor, com custo-benefício interessante, né? Ou seja, ajudar sempre o produtor no que for necessário. A nossa sede hoje fica em Indaiatuba e com fábricas... São Paulo? Isso, em São Paulo, em Indaiatuba, São Paulo, e com fábricas em Cidade Ocidental, no Goiás, e em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Temos também 2 centros de pesquisa, um em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul também, e um em Conchal, em São Paulo. Além de um grupo de pessoas sediado aqui em Petrolina, trabalhando intensamente para desenvolver também mais ferramentas inovadoras aqui para o Vale do São Francisco. Esse escritório de Petrolina que atende a região Exatamente. Que a Central de Adubos cobre, então. Exatamente. E aí já estão há 22 anos aqui no Vale. No Vale do São Francisco. E a parceria com a Central tem quanto tempo? Tem por volta de 5 anos. 5 anos. 5 anos. O que agregou para vocês? Qual foi a vantagem de fazer essa parceria com a Central de Adubos? O modelo de trabalho da Central de Adubos é um modelo de trabalho muito sério, certo? Muito sério, muito focado, que busca atender todos os clientes, seja o pequeno, o médio ou o grande produtor, com atenção especial ali no campo, observando e buscando quais as melhores ferramentas que podem agregar e trazer do ponto de vista produtivo e, logicamente, também do ponto de vista comercial, um retorno para o produtor. Vocês, a equipe da Aminoagro, vocês visitam os produtores rurais? Com certeza. Você como funcionário, você visita os produtores rurais? Visitamos sempre acompanhado da equipe da Central de Adubos. Então, essa equipe que a Central de Adubos tem, a equipe Central de Adubos é treinada e preparada para atender bem o produtor rural, a equipe de campo da Central de Adubos, né? Diria... Isso facilita? Muito. Eu diria que é das mais qualificadas do mercado. Então, facilita demais esse acesso ao produtor, além de ser, do ponto de vista técnico, muito qualificado, também do ponto de vista
como é que eu posso dizer, de parceria, parceria, trabalho, de entendimento, de envolvimento junto ao produtor, também isso é muito importante. Porque quando o produtor vai comprar na central de adubos, ela não sai apenas com produto, ela sai também com conhecimento. Com certeza. Porque se nossa equipe de campo não estiver na loja no momento, porque deve estar visitando algum produtor, quem está no balcão vai indicar alguém da equipe de campo para trabalhar com eles lá na sua fazenda, na sua roça, olhar a produção. Isso ajuda também a Aminoagro a distribuir suas ferramentas? Com certeza, ajuda demais. Vocês saem juntos para o trabalho também no campo? Com Já certeza. chegaram a sair juntos? Todos os dias. Todos os dias nós estamos no campo junto à equipe da Central de Adubos. E quais são as principais ferramentas que a Aminoagro distribui para o produtor rural, aqui Bom, hoje no Vale do São Francisco? Nós temos ferramentas. Eu sei que deve ser um portfólio vasto. Vasto, né? Mas nós temos algumas ferramentas que nós chamamos chave aqui, que é principalmente ferramentas voltadas à revitalização de solo, certo? Que é o MOL e o MOL Top concentrado, que são ferramentas voltadas para o desenvolvimento e melhoria da parte física, química e biológica do solo, certo? E disponibilização de nutrientes. Também nós temos produtos voltados a parte de fisiologia de plantas, que são uma gama de produtos, como Aminoagro coloração também voltada para essa questão de desenvolvimento e coloração, Aminoagro maturação, Aminoagro alga mais, então Aminoagro energy, então são uma série de produtos voltados para essa parte mais de fisiologia de plantas, além de revitalização de solo também. Então a Aminoagro trabalha mais com fertilizantes, digamos assim, do que com defensivos, ou não trabalha com defensivos, é só fertilizantes? Como é que funciona? Não trabalhamos com fertilizantes, nós trabalhamos com bioestimulantes. Bioestimulantes. Qual é a diferença aí? Fertilizantes a gente associa sempre a sais, mas a fertilizantes, vamos dizer assim, líquidos, que você vai estar disponibilizando de fato nutrientes, né? A bioestimulação é voltada a estímulos à planta, é fazer com que a planta trabalhe melhor aquilo que ela já faz naturalmente, certo? Se ela tem um momento que ela tem um maior estresse, então naturalmente é que ela não fique tão estressada. Então nós temos produtos que vai fazer com que ela fique trabalhando melhor nesses momentos. Ou, por exemplo, tem momentos que a planta passa por um processo de maturação, seja manga, seja uva. Nós temos produtos específicos para esse objetivo. Então são uma gama de produtos para ajudar a planta a fazer melhor o que ela já faz naturalmente. E quando se fala no prefixo, quando vem o prefixo bio, quer dizer que não é químico, então? Exato. É biológico. É biológico. Ou seja, ele não tem produto químico que venha ferir não somente a planta, mas também o ser humano que consome, é isso? Exatamente. Estou certo? Exatamente. Tá. Lubarino, mais uma vez é um prazer tê-lo conosco. Vamos falar da importância e ferramentas para a melhoria da coloração de uvas de mesa. Quando a gente planta a uva, a coloração quem dá o tom é a gente? Ou ela por si só, naturalmente, já vai dando uma coloração natural? Como é que funciona isso? Olha só, Josinaldo, a cultura da uva de mesa, né, ela se estende para várias cultivares, né, várias variedades, e dentre delas a gente separa as uvas brancas, violetas, negras, né, e uvas vermelhas, né? Então, todas essas uvas de cores, tirando a de classe branca, ela tem formação... Branca é aquela verdinha natural, é a verdinha, normal. A gente chama... A gente está falando branca, mas na verdade ela é verdinha, aquela natural que a gente está acostumado já. A gente fala na nomenclatura da língua inglesa, é white seeds, né, as uvas white, né, a grape. Então, as uvas brancas. Então, essas uvas brancas, ela não tem a necessidade, não tem a característica de depender de pigmentação. Já as uvas de cores... Então, toda uva nasce verdinha, branca, como você está falando. E quem dá a cor que ela vai ficar negra ou rosa, é o produtor rural que vai definir? Essa aí é da genética da cultivar, né? Ela já é uma variedade que, no seu desenvolvimento genético, ela começa, na fase de maturação, a surgir pigmentação, que essa pigmentação, para coloração, a gente chama antocianinas. Né? Aquelas pigmentações de cor verde, tudo que é verde, ela chama clorofila. Então, são duas fases de pigmentação importantes para todas as plantas. O primeiro é a clorofila, que é da tonalidade verde, e aquelas tonalidade vermelha, roxa, lilás, chama-se antocianina. Então, essas cultivares de cor, né, seja ela vermelha, negra ou lilás, então, no final do seu ciclo, no período de maturação, ela começa a entrar num período, tá certo, de mudança de color, que a gente chama, que aí favorece muito as reservas de antocianinas nessa pigmentação. Então, algumas variedades, geneticamente, elas não necessitam de nenhuma intervenção para poder completar seu ciclo de coloração.
Independente de indução, Independente de ela indução. vai ficar da cor que ela já é preparada. Naturalmente, ela fecha seu ciclo com sua cor que o mercado deseja. Só que isso são variedades assim que ainda são de baixa oferta. Na grande maioria, o grande volume de uvas de cores, ela consegue ganhar sua tonalidade, porém, o que é que acontece no decorrer do tempo? Quando você tinha as primeiras safras de uvas, produtividades de 5, 6, 8 toneladas, 10 toneladas por hectare, ela conseguia fechar seu ciclo de coloração sem nem depender de nenhum arranjo nutricional ou um arranjo de algum regulador vegetal. Por quê? Porque aquela carga de fruto, a planta automaticamente, como o André citou muito bem, a planta naturalmente ela consegue produzir, né, algumas enzimas, algumas ativas com relação à questão hormonal, que consegue acelerar essa maturação e, dentre elas, a coloração. Só que com o passar dos anos, principalmente do final da década de 90, início da década de 2000 e atualmente, a gente tem novos materiais, áreas com maior produtividade, e com isso que acontece? A carga que é produzida, então se você não fizer nenhuma intervenção com algum aparato nutricional, ou uma bioestimulação, ou até mesmo um regulador de crescimento, ela vai ter uma coloração, porém não é a coloração desejada pelo mercado consumidor. Então, eu sempre falo, uva de cor, para ser bem vendida, tem que ter cor. Tem que ter cor. Né? Se é uma uva da classe negra, ela tem que estar mas é uma cor assim meio pálida. Às vezes, um exemplo, uma uva ela não é bem tonalidade vermelha, ela fica uma tonalidade rosé. Né? Quando é uma uva de rosé, ela fica, que eu chamo muito, ela fica uma uva branca, que a gente chama assim, que seria uma fruta sem vida. Sem vida. Quando é uma uva negra, ela, em vez de fechar o negro, ela fica vermelha. Então essa não entra no mercado. Ela perde todas as características que tem que ser, que o mercado exige. E uma coisa interessante, André, Josinaldo, que o ponto ideal da coloração, ele também indica uma fruta com seu sabor, né? Seu aroma realmente bem superior do que uma fruta que não fecha bem a cor. Então, por isso a importância, quando um produtor, ele realmente coloca dentro do seu planejamento, do seu estande de planta, eu vou plantar uma área que seja uma variedade de cor. Então, ele, automaticamente, ele já tem que se preparar, né, dentro do seu manejo, ferramentas que para essa fruta chegar no momento de coloração e de colheita, atender o maior porcentagem possível daquela fruta no melhor padrão que o mercado deseja. Se ela nasce branca ou verdinha, como o produtor está acostumado, o consumidor está acostumado a ver a verdinha aqui no Vale do São Francisco, por que então essas variedades de cor? Qual é a tendência do mercado? Por que o mercado absorve essas tendências de cores assim? Olha só, Josinaldo, o que é que acontece? No princípio, né, desde quando surgiu a produção de uva de mesa, até a nível mundial, não só a nível local, o consumo era em torno mais ou menos de 20% a 30% de uvas de cores, né, de color, e isso para uva de mesa, né, uva de mesa. Se for para a área de processamento, é o contrário, né? Então, o grande consumo é de vinhos tintos, né? Então, vinho tinto é uva negra. Então, uva de mesa então, é em torno mais ou menos de 20% a 30% de consumo de uva de cor e em torno de 70%, né? 70% a 80% uva branca. O que é que acontece em relação à questão da uva de cor? Ainda ela não é uma grande preferência para o consumidor. Porém, nas uvas de cores, principalmente as uvas negras, ela tem algumas concentrações de antioxidantes, até das antocianinas. Então, isso faz muito bem ao consumo in natura, o consumo humano. Né? Tem intervenções com relação a aumentar a imunidade, com relação a doenças vasculares. Então, você pega uma uva branca e uma uva de cor, a uva de cor relacionada à saúde humana, ela entrega algo mais. Por isso, os vinhos tintos são recomendados uma taça de vinho por dia, justamente para tentar melhorar a sua imunidade, melhorar esse consumo de antioxidantes, para você poder viver mais e até mesmo ter menos problemas com relação à parte vascular. Então, mas o que é que acontece? Visando o consumo in natura, o consumo, a gente chama uva de mesa, sim, na mesa do consumidor, existe essa disparidade com o percentual de consumo.
Isso é um ponto que até mais ou menos 2017, 2016. Com o surgimento de uma variedade fantástica, a BRS Vitória, que é uma uva brasileira, né, das Embrapa Uvivinho, com participação da uva da Embrapa aqui de Petrolina. Então, o que acontece? Quando essa uva ingressou no mercado no âmbito comercial, ela é uma uva sem semente, de um calibre relativamente, de calibre de baga, diâmetro de baga relativamente pequeno, em torno de 17, 18, 19 milímetros. Só que o que acontece? Quando ela finaliza a cor dela, ela chega a uma cor realmente que a gente chama de cor negra, né, que ela consegue fechar essa área do fruto negro até o pedicelo, ela atinge um sabor fantástico. Ela atinge Brix acima de 20, então ela fica uma uva assim que, como os mais velhos comentam, é um sabor que não encontra em outra variedade de uva. Então, o que é que aconteceu com isso? Com a entrada da uva Vitória sendo colhida, com a sua coloração perfeita, sua maturação perfeita, aumentou muito o consumo. Então, boa parte de consumidores que consumiam uva branca, como a Itália, como outras variedades brancas, passaram a ter acesso à Vitória e começou a mudar a questão, a preferência. Vou dar um exemplo. Tem áreas que eu presto consultoria que eles vendiam uma determinada quantidade de uva branca semanalmente e iniciou a fornecer a uva Vitória. Então, era um percentual muito pequeno. Só que quando o pessoal começou a ter acesso ao consumidor, então inverteu. Hoje ele tem mais demanda para a uva Vitória do que uma uva branca. Então, isso foi o quê? Direcionado ao sabor diferenciado que essa fruta entrega. Só que para atingir esse sabor, um dos critérios mais importantes é a questão da coloração. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir produtores rurais. Vocês sabem, já são de casa, já conhecem. Nós temos um quadro chamado da Central Responde, que os produtores rurais nos mandam perguntas a respeito do tema que nós estamos trabalhando. Perfeito. E vocês que são nossos convidados respondem, tá certo? Ok. Vamos ouvir então aqui o primeiro produtor rural que faz pergunta para a gente. Bom dia, eu me chamo Iranildo, sou encarregado da Fazenda Planalto, sou responsável pela fitossanidade da fazenda, e a minha pergunta é o seguinte, o aminoácido coloração, além dele entregar a cor, a coloração da fruta, eu gostaria de saber quais são os atributos que ele agregaria mais à planta. André, essa é com você? Essa é comigo. Eu agradeço a pergunta do Iranildo. Além da coloração, que é fator de importância, de definição, inclusive de quanto que essa fruta vai ser vendida, né, mestre Lubarino? Tem uma classificação que o pessoal coloca lá, que vai de Red Seeds, Extra, dentro de Extra tem algumas outras classificações, até a Premium. A Premium é onde você vai ter uma melhor remuneração pela fruta ali, então o fator coloração é de suma importância. Mas acompanhado da coloração, como bem citou o Lubarino aqui, explicando a questão das cultivares que tem mais outros fatores que estão envolvidos no processo. Um deles, que é muito importante, é o Brix. O Brix tem que ser... O Brix, para quem não sabe, é o açúcar. O açúcar. O açúcar da uva. O açúcar da uva. Não deixa ela tão azeda, né? Porque tem aí... umas que Deus me livre, viu? Azeda de... Aí tá, é a relação entre acidez e Brix. Tem uma relação adequada aí. Mas a característica, um exemplo da Vitória, é como o próprio Lubarino falou, é atingir grau Brix ali, ou seja, esse açúcar, esse doce, por volta de 20 ou até um pouco maior do que isso aí. Então, esse é um fator importante. E esse produto também vai entregar esse Brix adequado, além da coloração. Outro fator importante também em uvas é a questão do degrane. Né? O degrane é um fator que, se você não tiver um controle adequado, você pode ter sérias perdas na sua área, certo? Tem um limite ali que os profissionais, os experts da área colocam um limite, o próprio Lubarino pode até explicar depois, que é em torno de 5%. Acima de 5%, você já começa a ter prejuízos do ponto de vista econômico, né? Então já não começa a ser interessante. Então esse produto vai ajudar a você chegar com a coloração adequada, característica da cultivar que você está trabalhando de cor, um Brix adequado também, característico daquela cultivar,
Além disso, um nível de degrana próximo a zero, ou até, em algumas situações, zerado. Qual é o nome popular, o nome de mercado desse produto? Aminoagro coloração. Coloração. Não tem como errar, né? Não tem como errar. Aminoagro coloração. O nome já diz para que serve. Já diz. Isso independe dela ser uma uva de cor ou uma uva branca? Uva branca, o produto, digamos assim, não teria uma indicação, porque é como o próprio Lubarini já explicou no início aqui do programa, o objetivo de uma uva branca não é atingir uma coloração, ou seja, você não tem a necessidade de um estímulo para chegar à coloração dela ali, entendeu? Então, não teria aplicabilidade. Assim. Tá. Ô Lubarini, por que muitas uvas não atingem um Brix ideal? Fica aquele azedo na uva que a gente, quando coloca na boca, dá vontade de chegar a boca enche d'água, né? Por que isso acontece? Olha só, Josinaldo, excelente pergunta, né? Algo que é recorrente, né? Boa parte do ano. A questão do Brix da uva não atingir o que o mercado deseja é um resultado de um somatório de vários fatores, seja ele, a princípio, um dos principais, a questão operacional, as decisões técnicas do dia a dia, né? Como, por exemplo, um excesso de bagos por metro quadrado, ou excesso de cacho, excesso de baga no cacho, né? Ou excesso do tamanho do cacho, ou outro fator com relação a... Porque o cacho, a gente chama o cacho na videira, ele é um dos maiores e principais drenos, né? Então, a planta ela precisa estar muito bem nutricionalmente para poder realmente translocar todos esses carboidratos, esses açúcares, né? Para o fruto, né? Para finalizar o fruto. Então, se a planta está sobrecarregada, né? de um excesso, então acaba ela não conseguindo demandar. É igual um animal que ela tem uma aparição de uma quantidade de filhotes e acaba ele, às vezes, rejeitando um filhote porque ele sabe que ele não vai dar conta. Então, naturalmente, é o que a planta faz. Ela começa a dar sinais que ela não vai concluir seu ciclo produtivo. Isso é um papel de tratos culturais. Um dos pontos também é um manejo inadequado de irrigação, né? Saber fazer um bom uso da água no seu momento certo, na quantidade certa, né? Outro ponto principal que é em relação à parte nutricional, né? E isso é um equilíbrio entre os nutrientes, e essa questão do manejo de água está relacionada direto, porque a água ele é um transportador, então você pode utilizar da melhor tecnologia, seja aminoácido, seja qualquer outro, mas se não tiver um bom manejo de irrigação, então a planta ela não vai conseguir realmente assimilar aqueles nutrientes, ou se for uma falta de hídrica, ela vai passar por um momento de estresse, então vai ter um desequilíbrio hormonal. Então, são N fatores que, infelizmente, chega no final, o que eu sempre falo, até uma determinada fase, toda uva ela se mostra bonita e atraente. Mas o ponto que você avaliar uma fruta, se realmente é uma fruta que a gente chama que é uma fruta premium, uma fruta top, é no seu período de maturação a sua colheita. Por quê? Porque é uma fase que a planta necessita ela está menos estressada, né? Ela necessita de uma planta com uma reserva para poder finalizar o fruto. Para chegar, se for uma uva branca, ela vai se preocupar em enchimento do fruto e o Brix, a acidez. E se for uma uva de coloração, além do enchimento e o Brix, aí vem a questão da cor. Que se é uma planta ela não estiver bem equilibrada nutricionalmente, a parte hormonal, um bom manejo de tratos culturais, ela dificilmente vai atingir uma qualidade. Vai ser uma uva que a gente chama que vai ser uma uva, às vezes vai vender para vinagre ou casquinó, e vai ser infelizmente, não paga os custos. E aí o produtor toma prejuízo, né? Grande, né? Quais são as características que a uva apresenta, seja ela a branca ou a de coloração, que o produtor pode perceber que ela está em processo de maturação? Olha só, na parte visual, dependendo da variedade, vou citar um exemplo, a própria Vitória, então a partir de mais ou menos, que a gente chama DAP, dias após a poda, após 63 dias, 70 dias, o ramo ele vai começar a mudar a sua tonalidade. Ele inicia com a cor verde, arroxeado, por causa das antocianinas, e quando chega no período de maturação, ele começa o processo de maturação, que ele vai se lignificando, né? Vai mudando uma cor verde, lilás, para uma cor creme, né? Ele vai tendo um ramo com enchimento maior,
né, de diâmetro, e depois, quando ele entra como a gente chama, na maturação plena, ele sai da cor creme realmente para uma cor marrom, que a gente tem aquela cor amadeirada. E ali, então ali ela está realmente já numa iniciação e como se diz, se finalizando para a maturação. E um detalhe importante que eu sempre oriento o pessoal no campo, que para você mais ou menos ter uma noção se a fruta ela tá tendo uma boa maturação. Então a planta ela tem suas fases fenológicas, né? Então, se o cacho, você chegar no cacho de uma videira, de uma uva de mesa, e pegar nas bagas, e ela já está, as bagas amolecendo, entrando no processo de amolecimento, né? E os ramos ainda não estão nem creme ou está verde, então claramente teve problemas no decorrer do processo. A planta não está bem, não está preparada. Então a fruta ela tá iniciando sua maturação, que é iniciando o amolecimento de fruto, ou no início de coloração das bagas. Então ela mostra claramente que teve um erro no processo, seja tratos culturais, manejo hídrico, né, de irrigação, manejo nutricional ou a parte também hormonal, que está comprometendo a planta. Então ela tá pulando etapa. Então ela está querendo logo amadurecer o fruto para poder se livrar daquele fruto. E há uma maneira de evitar que ele tenha mais prejuízos, de reverter a situação nesse estágio aí? Nesse estágio, ele até chegar nesse estágio, ele já perdeu um bom percentual de qualidade dessa fruta. Então ele vai amenizar o prejuízo, né? Ele já vai de cara perder um mercado que lhe pague melhor. Então a gente vai tentar atenuar alguma coisa para ele poder colher a fruta. Mas o tempo é muito curto pela demanda que a planta está precisando. Então talvez ele não consiga mais reverter, né? Assim, ele ameniza. Ameniza. Então, por isso é importante. Chega numa área, o ramo tem que estar maduro, aí depois a fruta tem que entrar em maturação. Não pode ser ao contrário. O André, o aminoagrocoloração, como é que é feita a aplicação dele? É via foliar ou é via solo? É feita a aplicação via foliar. Aplicação via foliar, ali quando inicia a fase de desenvolvimento da coloração do fruto, aí nós chamamos ali um time específico de aplicação, e aí se estende ali por mais ou menos 4 aplicações até finalizar e entregar o resultado de coloração. Tá certo. Vamos a mais um produtor rural. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jonas, eu sou gerente de produção aqui da Fazenda Fruto Paulo Ramos. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre coloração. Qual o momento ideal para iniciar as aplicações do aminoagrocoloração na uva? Ô Jonas, obrigado por sua participação. Ele é gerente de produção aí da Fazenda Fruto Paulo Ramos. André Terra deu início aí, né, André? Complementa aí. Complementa aí. Qual é o momento ideal? As uvas de cor, elas têm um desenvolvimento bem definido ali da coloração dos frutos, e tem um time ideal, como eu já havia citado, que é por volta dos 20%. O técnico de área, o encarregado de área, ele tem essa expertise de identificar quanto está mais ou menos nesse percentual, e aí é mais ou menos aos 20% de coloração de frutos ali, uma média geral da área em observação, que vai começar as aplicações do aminoagrocoloração para atingir esse objetivo. Aplicações foliares, por volta de 3 a 4 aplicações, com a programação ali de uso de mais ou menos uns 6 litros, e aí você vai dividir isso aí com intervalo... 6 litros por hectare? Por hectare, a programação toda, né? Sei. Isso você vai dividir nas aplicações. Então, você vai ter um intervalo ali de mais ou menos a 4 a 5 dias entre as aplicações, e aí... Só? 4 a 5 dias? 4 a 5 dias. Porque como o próprio Lubarino falou, né? Nesse momento de coloração, a planta o fruto é o maior dreno. Então ela tem digamos assim, está muito acelerado todos os processos que estão acontecendo ali. Então o estímulo tem que ser realmente com um time bem curto. Dentro dessa pergunta, né, parabéns o Jonas, né, e o André. Até então, né, até agora, né, com relação ao que se passou o mês de agosto e estamos no início de setembro, estamos vivenciando uma amplitude térmica muito favorável para o desenvolvimento de fruto e principalmente com relação à coloração de bagas, né? Amplitude térmica, o que quer dizer isso na prática? Essa amplitude térmica seria a diferença, né, de temperatura entre a máxima e a mínima,
Temperatura, no caso. Temperatura. Então, hoje... Agora a gente está iniciando o dia com uma temperatura muito baixa, né? Muito baixa. Então, no início da manhã, 5 horas da manhã, 5h30, você está com uma temperatura baixa, um vento frio. Aí depois, quando já é lá pelo meio da manhã, 10, 11 horas, aí ao início da tarde já está bem quente. Isso não é meio complicado? O que acontece? Eu sempre falo, esse momento que nós estamos vivenciando é um dos melhores momentos para se produzir a uva de mesa, que são temperaturas máximas que beiram no máximo 28, 29 graus Celsius, e a mínima está chegando a 18 na madrugada. Isso. Então, essa amplitude de 10 graus é muito favorável para uma cultura que é de clima temperado. Nós estamos num clima tropical, então a planta está aclimatada aqui. Então, mas a temperatura... Hoje, por exemplo, a temperatura disse que a mínima foi de 20 graus, deve ter ido aí pela madrugada, né, 20 graus, Isso. E a máxima deve passar 31 graus. Então, é uma temperatura Nessa excelente, época do ano a gente está acostumado a ir para 35, 36, né? Excelente. É um período de menor intensidade de molhamento, então você não tem tantos problemas com a área fúngica, né, o controle fúngico de patógenos. Então, a planta ela tem um gasto menor energético, por sinal, ela consegue... diminuir o seu nível de transpiração, né? Ela tem um período de luz, como está a luz durante o dia, né? Está uma temperatura boa, então ela consegue fazer um maior processamento de produção de açúcar, né? A fotossíntese, então ela consegue acumular mais reserva. Só que tem um detalhe, quando chegar os meses aí, essas áreas que estão sendo podadas agora, né? Que podadas no final de agosto, estão sendo podadas agora em setembro, então, a tendência dessas frutas serem colhidas no período de alta temperatura e pode chegar até picos de 40 graus Celsius. Então, a fruta, a uva de cor, quando ela começa a finalizar a sua colheita, né, inicia o seu período de maturação, a colheita, no período de temperaturas acima de 33 graus Celsius, e tem dias quentes e noites quentes, isso é muito ruim, tá certo? Para a planta. Ela sente um estresse térmico desfavorável para o seu desenvolvimento. Então, aí nesses momentos é muito importante, né, o monitoramento dentro da fazenda de cada fase, né, e o acompanhamento, como o André falou, dos encarregados, dos técnicos, né, para poder fazer as intervenções com aplicações de fertilizante, né, com bioestimulantes, como a aminoacoloração, para poder atenuar esse estresse de planta e promover uma maior coloração, uma maior pigmentação. É como o André falou, o intuito é dar o start, é estimular, né? Então, é fazer com que ela naturalmente ela consiga aumentar essa produção de pigmentos, antocianina, tá certo? Porque um dos pontos principais, quando entra no período de alta temperatura, é com relação à questão a gente chama fotooxidação, queima de folhas, né? E a folha, para a planta, ela é a placa solar, ela é responsável para produzir energia. Então, quando uma placa solar está danificada, ela perde a capacidade de produção de energia fotovoltaica. E a planta é a mesma coisa, se você tem uma massa foliar comprometida, né? com possíveis maus manejos, você acaba inibindo a produção de pigmentos, de antocianina, que quem produz é a folha. Então, acaba você realmente não atingindo um nível de coloração e Brix ideal. Então, por isso é importante, um dos pontos de uso de uma aminocoloração, pelos trabalhos que a gente desenvolve em campo, é ver uma melhora na questão da parte de pigmentação, os níveis de antocianina, os níveis de clorofila, dentro dos níveis ideais, a ativação de algumas enzimas que faz com que a planta diminua o seu estresse térmico, ou a gente chamou o estresse luminoso, então favorecendo a planta chegar no seu período de maturação com a condição de finalizar essa cor, porque não afetou tanto em relação a um dos órgãos, algumas partes principais, que é a folha. Então, uma poda mal feita pode afetar essa captação de energia para a planta? Sim, porque um exemplo, a poda é uma das primeiras atividades. Então, se o produtor ele não tiver uma boa quantidade de ramos produtivos, né, e com isso ele vai ter limitação em número de brotos, então ele vai ter um número menor de folhas para aquela planta. E a planta ela precisa de uma quantidade de folhas por metro quadrado para poder produzir, para fazer fotossíntese e produzir açúcar. A planta ela se alimenta de açúcar, de carboidrato, principalmente do polisacarídeo do amido. Então, é importantíssimo essa fase de aplicações, né, como o André falou,
ir no campo, verificar, porque não tem receita de bolo. Realmente tem que verificar lá por quê. O que acontece? Essas últimas temperaturas, a uva estava começando a chegar a esses 20%, com mais ou menos, vamos dizer, a Vitória, que é uma uva que é muito mais produzida aqui na região, ela se ampliou muito, né? Então, geralmente, ela começa a ter as primeiras bagas pintando quando ela está na casa dos 60 e poucos dias após a poda. Só que com essa temperatura mais baixa, então, o processo de crescimento da planta ela se torna mais lento, o ciclo fica mais tardio. Então, a planta começa a pintar os frutos com 77 dias, ou beirando até 80 dias. Então, faz com que, se você se prender só na idade, vai fazer a aplicação da estimulação, do fertilizante, na hora errada, no momento errado. Então, ele nunca vai ter um efeito positivo. Ele pode até alterar, mas não vai ter o sucesso. Então, por isso é importante sempre não se atentar à data de poda, e sim à fase que a fruta se encontra no campo. E qual é a importância da utilização desses biofertilizantes, por exemplo, da Aminoagro, para que a planta tenha sucesso aí? A importância é realmente você dar condição à planta para ela fazer aquilo que ela já iria fazer naturalmente, como o próprio Lobarini falou. É uma espécie de vitamina para a planta. É uma vitamina. É uma vitamina, né? Eu vou te dar uma força. Quando a gente está meio fraco assim, né? No Exatamente. organismo, a gente toma uma vitamina para fortalecer o organismo. Exatamente. Seria uma vitamina para fortalecer o organismo da planta? Exato. Porque, veja, como o próprio Lobarini falou, nós estamos numa situação favorável. Então, o estímulo, com a utilização dele, vai se soltar, logicamente, facilitado. Logicamente que mais na frente a gente vai passar por um cenário totalmente diferente. Então, vai entrar numa situação onde você vai ter muita coisa jogando contra e fazendo com que a planta ela não faça aquilo de maneira adequada que naturalmente ela faria. Então, a ferramenta, o aminoacloração, entra como uma ferramenta, como eu já falei, para atenuar o estresse da planta, ou seja, eu vou lhe colocar numa situação favorável ao desenvolvimento da pigmentação da uva, da coloração, e também vou ter os compostos que são importantes para esse processo, ou seja, redução de estresse e o estímulo à coloração. Tá certo. Vamos então a mais um produtor rural aqui que quer tirar uma dúvida. Bom dia, pessoal. Me chamo Mário, nós estamos aqui do projeto irrigado N3. Hoje temos 4 hectares de uva Vitória. E a minha dúvida é a seguinte: qual a importância da parte nutricional do produto na fase de coloração? Obrigado, Mário, do projeto Irrigação N3 em Petrolina, Pernambuco. Ele planta a Vitória, né? Qual é a importância aí? Mestre. Mário, parabéns pela pergunta. Mário é um grande amigo, é um produtor que eu comecei prestando consultoria a ele e hoje, além de consultor, sou amigo, um cara então você realmente... conhece bem a área. Conheço, e ele é um produtor que assim, defende e veste a bandeira da qualidade. Né? Ele colhe uma uva de alta qualidade e um sabor fantástico. Né? Ele ele é produtor de uva e manga. E nas duas frutas que ele trabalha, realmente ele proporciona ao consumidor uma fruta de um sabor fantástico. Então é prazeroso poder ver produtores com essa bandeira, né? E isso agrega muito valor. Ele tem novos projetos, né? Através do sucesso que ele tem como produtor. E a pergunta dele com relação o que acontece. Como o André já citou sobre a aminoacloração. Então, dentro do processo que a gente falou de manejo hídrico, manejo hormonal, tem também, além do manejo de tratos culturais, o manejo nutricional. Então, a aminoacloração, ele dentro da sua composição, ele tem ácidos úmicos, né, tem poliaminas, né, tem frações de nutrientes como macro como micro. Então, quando vai para a rota de elementos nutricionais que estimulam a pigmentação, a gente tem o manganês, tem o ferro, tem o boro, tem o potássio. Então, são elementos de extrema importância. Se ele não tiver em arranjo, em equilíbrio dentro da planta, ou até mesmo dentro de equilíbrio dentro do produto, porque não basta ter um nutriente dentro de um fertilizante. Ele tem que estar em equilíbrio na sua formulação. Então, aquela é igual uma medicação. Ele precisa que ele esteja em uma fórmula que seja assimilado pelo organismo, né? Então, a mesma coisa. Então, a gente tem que aplicar uma ferramenta que a planta assimile ele da melhor forma possível, sem gasto energético, o mínimo possível de gasto energético, e proporcione ela ativar algumas rotas de antocianinas
que ela vai começar a pigmentar, começar a colorir. Aí quando você pensa num elemento como o potássio, que é um dos pontos principais, que é muito importante na produção de açúcar, quando você pensa no boro, que é um carreador de açúcar, aí você pensa o manganês ferro está ligado diretamente com relação à clorofila. Então, a parte nutricional tem um peso muito importante. Dentro de uma balança de equilíbrio, a gente fala que são os elementos essenciais. Então, o que é um elemento essencial? A planta, para completar seu ciclo produtivo, ela necessita daquele lá e nenhum outro pode substituir ele. Então, tem lá, vou dar um exemplo, um cálcio, um magnésio, um potássio, um enxofre, então um zinco, um boro. Então, esses elementos, cada um tem uma importância gigantesca dentro do equilíbrio nutricional da planta e nenhum deles pode substituir, pode suprir o outro. Então, isso se torna um elemento essencial. Então, por isso é importante, né, o resultado que se entrega em campo, tanto nos momentos de temperatura mais alta ou temperatura realmente mais favorável ou desfavorável, que necessita de um produto que realmente tenha essa eficiência de assimilação, esse equilíbrio, que a planta aceite, né? Porque a planta é um ser vivo, ela realmente ela tem seu comportamento, ela tem suas reações bioquímicas, suas reações fisiológicas, que o que você promover para ela pode ser positivo, pode ser negativo. O que chama de manejo integrado. Você tem que fazer todo o processo e não apenas uma parte do processo, né? Perfeito. Senão você não vai atingir o sucesso desejado, né? Não atinge, não. Tá certo? É isso? Olha, e quem segue esses conselhos, essas orientações de vocês, está tendo bons resultados na colheita, viu? Vamos ouvir. Eu sou Marcelo, sou gerente de produção aqui da Fazenda Planalto, localizado no projeto Senador de Coelho, N8, e a gente vai falar dos produtos que a gente usa da Aminoagro. Os produtos que a gente vem utilizando aqui na cultura da uva, na Alton Crisp, são os produtos que a Aminoagro trouxe para a gente na primeira poda do primeiro semestre. E a gente conseguiu ter uma boa produtividade no primeiro semestre e estamos tendo uma boa produtividade no segundo semestre, como vocês estão vendo aqui a área. São os seguintes produtos, são 4 produtos que a gente está trabalhando com a Aminoagro. O mol top, o mol concentrado, o cálcio aquamarine e o maturação. E com esses produtos que a gente vem trabalhando aqui na fazenda, a gente conseguiu cortar a giberelina de crescimento de baga da Alton Crisp. Hoje o padrão da nossa Alton Crisp aqui, o diâmetro está em 26 milímetros. E a gente está querendo uma produtividade aqui de 23 a 25 toneladas, que para a fazenda está satisfatório. Olha aí o Marcelo, hein? Grande Marcelo. Será que ele chega a esse montante que ele está querendo? Com certeza. De toneladas? Chega. Chega, André? Chega, pode ter certeza. Tem que usar produto Aminoagro, né? Ô Lubarino, você não tem receita de bolo, né? Então, o que o Marcelo está fazendo que outras pessoas não conseguem chegar nesse montante de tonelada aí que ele está querendo? O grande diferencial, né, para a gente poder atingir alta produtividade é ser muito assertivo no dia a dia do campo, né? O que eu sempre falo, a uva ela só chega com qualidade se a gente, desde a primeira atividade até a última, entender que todos são prioridades, tem que fazer em dias, fazer com alta qualidade, né? Qualificar as pessoas que são envolvidas, né? Os colaboradores, e sempre buscar usar ferramentas, né, de alta eficiência que entregam, porque uma coisa depende da outra, né? É como eu falo, às vezes a gente faz um investimento de uma ferramenta, né? Ou até mesmo, vou dar um exemplo de uma máquina, um trator, que custa um valor bem agregado à propriedade, mas se não se qualificar o operador, então aquela máquina ela vai se depreciar num período muito menor do que o ideal. E a mesma coisa para a uva. Não adianta plantar uma uva, né? Um arbusto, uma planta, uma uva, e não saber cuidar, não buscar o que é melhor para ela. Então, dentro desse tratamento que ele mencionou no vídeo, ele está atingindo o que a empresa, como ele falou, a empresa está muito satisfeita. Isso é muito bom, porque se a empresa está satisfeita, quem está comprando a uva dele também está satisfeito, porque quem vai reger essa harmonia é o consumidor. E pode ter certeza que foi muito importante, né, ele poder compartilhar o que é que ele está fazendo e está atingindo um sucesso. Por quê? Porque eu sempre falo, quando a gente consegue compartilhar informações que podem agregar
que podem ajudar um outro produtor, um outro vizinho, a gente vai conseguir colocar no mercado frutas de um padrão melhor e com isso a gente vai proporcionar um preço melhor. Então, esse papel, né, agradeço ao Marcelo, para poder realmente estimular a busca da qualidade, seja no primeiro semestre, seja no segundo, dependendo da dificuldade climática, nós temos que enfrentar, né? Então, isso é o papel do produtor, realmente manter a sua produção com qualidade. Essa conta, Jornaldo, uma coisa importante até que o Lubarini citou aqui no final das contas, o que nós queremos é que o consumidor compre a nossa fruta, ou seja, leve para casa e consuma aquilo ali. Senão não adianta. Ainda mais importante do que a compra é a recompra. Perfeito. Veja que você citou um exemplo aqui no início, aquela uva, eu peguei uma uva que azeda. Eu não compro mais dela não. Você não compra mais dela, então com certeza o trabalho que o Marcelo desenvolveu ali, com o balanço, com todo o acompanhamento, todo o cuidado com a área que ele está ali, por que é que eu digo que eu tenho certeza que ele vai atingir isso aí? Porque eu conheço o Marcelo, eu sei o cuidado que ele tem com a área ali e ele faz exatamente isso que o Lubarino aqui passou de orientação, né? De você ter o cuidado com todas as etapas, passo a passo, para você colher no final das contas uma fruta de qualidade. E eu com certeza então ele vai entregar uma fruta de qualidade ao mercado, uma fruta de qualidade ao consumidor e que vai voltar lá novamente para buscar essa fruta, porque com certeza ele vai gostar, não vai estar azeda. Que bom, viu? Porque ninguém merece comprar uma uva azeda, viu? Agora ele quer tirar entre 23 e 25 toneladas por hectare. Essa variedade que ele citou, chama Alton Crisp, né, é uma variedade a nível comercial em expansão aqui na nossa região. É uma fruta de um potencial produtivo, né, muito bom. Ela tem áreas atingindo até patamares acima de 40 toneladas, 45 toneladas. É mesmo? Então a área aqui dele no Vale no Vale. A área dele é uma área ainda em safras iniciais, então está incorporando a planta, né, veio de um primeiro semestre complicado. Eu estive nessa área no início do ano, até num evento da Central de Adubos, um evento que eles promovem para outros produtores, visitar outros produtores e trocar informações, né? Eu tive o prazer de ver uma dessas áreas do Marcelo, e a gente vê que é uma fruta de qualidade, é uma fruta realmente bem trabalhada, e pode ter certeza que são variedades que são amigas dos produtores, e se o produtor realmente conduzir com muito capricho, muito detalhe, muito assim... eu digo que deixar um pouco a paixão de lado. A gente tem que ser muito assim, racional. Racional, muito técnico, realmente buscar informações. Tem a Central de Adubos aí com o seu corpo técnico, que, como o André falou, dia a dia no campo. Então, essa é a ideia, poder realmente fazer a coisa ser mais autoeficiente. Vamos então aqui saber por que isso acontece, por que o Marcelo está tendo esse sucesso e outros produtores também. É preciso fazer a parceria com as pessoas e as empresas certas, senão o sucesso não chega não direito, não é isso? Vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Vitor Cassiano, sou produtor do Maria Tereza. Eu utilizo os produtos da Aminoagro em parceria com a Central da Adubo há muito tempo. Estou muito satisfeito com os resultados que vem apresentando na minha safra. Aí, ó, o Vitor Cassiano, por exemplo, que é lá do Projeto Maria Tereza também em Petrolina, em Pernambuco, ele está satisfeito com a parceria entre a Aminoagro e a Central de Adubos, usando produtos da Aminoagro, né? Exatamente. É importante usar o produto certo para a atividade que ele quer desenvolver, não é isso? Mais importante do que utilizar ainda o produto certo a gente tem que sempre estar escolhendo realmente de fato, mas ainda mais importante é o time correto. E aí ele só vai conseguir ter esse feeling, esse acompanhamento no campo, quando ele está acompanhado de bons profissionais técnicos que vão identificar qual é o time correto. Então, esse é um papel importante do encarregado de área, inclusive também do corpo técnico aqui da Central, quando vai lá e digamos assim, alerta que muitas vezes, por ter tanta coisa em volta do produtor, ele pode não estar percebendo e ele consegue identificar como um fator externo que chegou e consegue ver na área. Então, a ferramenta de qualidade é aplicada no time correto. Ô Lubarino e André, a uva de mesa de cor hoje está sendo bem consumida, bem aceita pelos consumidores aqui no Brasil? O que se consome mais, a uva branca ou a uva... Uva branca. A uva branca ainda se consome mais. Até mais ou menos 2017, né, ela tinha um percentual em torno mais ou menos o comércio baseava entre 30% só de uva negra, né, uva vermelha, negra, as uvas de cor.
e 70% o consumo de uva branca. Isso a nível mundial também. Aham. A nível mundial, a gente maior consumo é uva branca e menor percentual uva vermelha. Uva vermelha, negra, lilás. Só que com o passar dos anos, com o trabalho de melhoramento genético, tem frutas de cor que tem sabores diferenciados, né? Então isso está atraindo um nicho de mercado que está aumentando esse consumo. Aqui no Brasil nós temos a Vitória, a BIS Vitória, que ela tem um sabor diferenciado a gente fala que outras uvas não conseguiram atingir o sabor dela. Então, se a Vitória fosse vermelha, ou fosse lilás, ou fosse negra, com esse sabor ela ia se diferenciar das demais. Então, com isso, fez com que aumentasse de uma forma bem significativa o consumo das uvas de cores. Mas quem está subindo esse tarrafo, né, é a uva Vitória. A tendência é crescer, então. Por exemplo, uvas que tinha uvas de cores que tinha aqui na nossa região, como o Bentaca Brasil, Bentaca Melhorada, Bentaca Comum, a própria Crimson, elas estão perdendo o mercado porque a Vitória ela realmente está atraindo consumidores desse tipo de variedade para o nicho de mercado dela. E com isso, algumas uvas brancas, que as mais tradicionais seria a Itália, né, que é uma uva com semente, como a Vitória tem épocas do ano que tem um preço acessível para várias camadas da sociedade, né? Então fez com que o pessoal também comece a migrar da uva branca com semente para a uva sem semente negra, que é a Vitória. Então a tendência é cada vez mais... É da natureza da Vitória ser negra? Ela tem que ser negra, porém depende do seu manejo, né, no manejo de tratos culturais ou até mesmo de fertilizante ou a mesmo hormonal, ela acaba perdendo a sua coloração. Que é atingir a cor negra. Ela fica uma cor vermelha ou rosé e acaba não atingindo nem a cor nem o sabor desejado. Então, o ponto de partida dela está na cor. Se a cor não tiver finalizada bem, você nunca vai colher uma uva com a qualidade realmente de uma Vitória. E o que o produtor deve fazer para chegar nesse processo da cor ideal dela? É respeitar os parâmetros, né? Dentro de uma propriedade, primeiro ponto que ele tem que criar, qual o mercado ele quer atender, qual é o nível de exigência dentro do mercado, qual o preço que ele quer que busque. Então, ele tem que criar parâmetros, né? Então, para cada variedade que ele tenha na propriedade dele, ele tem que criar parâmetros. Tem que deixar X bagas, X cachos, X broto, né? E aí depois vem uma orientação técnica com relação à nutrição, vem a orientação técnica com relação ao manejo de água. Então, pode ter certeza que ele vai colher uma fruta de qualidade. Eu tenho vivenciado ao longo desses anos, são 23 anos que eu trabalho com a cultura da uva de mesa, com pessoas que são de outras culturas, né? Veio de uma goiaba, de uma manga, veio de uma banana e vem trabalhar com uva, ou pessoas que nunca nem tiveram a convivência com a área de uva e se torna produtor, ele se interessa em investir e fazem frutas de qualidade impressionante, melhores do que outros produtores com uma experiência de vários anos. Então mostra o quê? Que não basta o peso maior para produzir um ovo de qualidade, não é a experiência do produtor, realmente se dedicar a fazer, tá certo, tudo certo no momento certo, tá certo, da forma adequada que ele vai atingir. Porque ter um bom consultor, ter um bom fertilizante, ter um bom sistema de irrigação, ter uma boa muda, uma boa latada, isso não garante o produtor colher fruta com qualidade. Porque uva não é individualista, uva realmente uma harmonia de vários fatores para colher uma fruta de alta qualidade. O mercado não tolera mais amadorismo, né? Não tolera. Tem que ser profissional. Tem que ser. Hoje é questão de preço. Em relação ao produtor, qual é o melhor preço? A uva de cor ou a uva branca para o produtor rural? Sempre as uvas brancas, por ter maior procura, então acaba impactando a questão da demanda e a oferta, né? Então a demanda da uva branca é maior, então a tendência de uvas brancas sem semente, o preço serem maiores do que as uvas de cor, né? Eu vou dar um exemplo. Você, no início do programa,
foi falando sobre os preços que estão no mercado Pro. Então você vê lá o preço de Vitória chegando a 7,50, né? Aí você começou a falar sobre a Itália, que a Itália é uma uva branca com semente, R$5, né? A Isis, que é uma uva vermelha, então ela está R$7, né? Que você foi vendo. Então você vê que por ser sem semente, ela está tendo um peso maior no preço do que uma uva branca com semente. Então, quando você pega preço de uva sem semente branca, aí ela vai ser superior. Todas as uvas de cor são sem semente? Não, né? Não. Existem uvas com semente e uvas sem semente. Só que comercialmente, as uvas com semente estão perdendo mercado. São duas variedades que ainda gira bem, com semente, gira bem. Seria a BRS Núbia e a Sweet Jubilee, que é uma variedade de melhoramento genético de uma empresa americana, da IFG, que é uma variedade de baga acima de 25, 26 milímetros, então é uma baga bem graúda, muito saborosa, porém ela tem semente, mas ela é uma uva conhecida internacionalmente e também no mercado interno. Ela tem uma cor negra, né, e tem um sabor fantástico, e tem um pós-colheita muito bom. Então essa variedade foi introduzida aqui no Brasil, através da empresa IFG, e hoje tem escala comercial. Então essa fruta ela tem um valor bem competitivo, mesmo sendo uva de cor e com semente. Mas porque ela se diferencia nesses dois sentidos, assim, em três coisas. Porque o consumidor brasileiro e alguns mercados estrangeiros, ele gosta muito de uvas alongadas e graúdas, né? Então uvas graúdas que você come com os olhos. Então essa Sweet Jubilee, ela tem essa característica de baga de um diâmetro grande, né, acima de 25, 26 milímetros, chega até 29 milímetros, e também tem um seu sabor muito bom. Então ela tem um destaque. Assim, hoje ela tem pouca concorrência com ela, aí por isso ela consegue agregar. Mas aí, infelizmente, eu creio que tem os dias contados, porque está sendo trabalhado outras variedades com sabores melhores, capacidade produtiva melhor. Então a tendência é sempre estar renovando. E a sem semente ganhando espaço. Muito espaço. Porque o que acontece, Josinaldo, o público mais maduro, o público de uma geração, ele sempre se acostumou em consumir fruta in natura com caroço, né? Com a introdução, né, das cultivares sem semente no início dos anos 90, e principalmente a partir de 2011, isso foi fantástico. Acabou essas uvas sem semente entrando, como é que se diz, nos consumidores mais jovens, as crianças. Porque quando a uva com semente, geralmente ele tem 4, 5 sementes, 3 sementes, e às vezes, dependendo do tamanho da baga, quanto maior a baga, maior a semente. Então as crianças tinham aquele receio, consumia mais com medo. Quando começou a ter acesso às uvas sem semente, você consome, né, degusta, consome a baga de uva sem nenhuma preocupação. Né? Então fez com que cada vez mais os jovens, né? Eu tenho uma filha que ela consome uva e ela sempre, quando eu levo com semente ou sem semente, ela não conta conversa, é a sem semente. Sem semente. Eu quero aquela pretinha sem semente, eu quero aquela branquinha sem semente. Ela não sabe o nome da cultivar, mas ela sabe que é sem semente. É sem semente. Porque essas uvas, ela realmente não tem aquela semente lenhosa, né? Lignificada. Ela tem uma semente herbáceazinha que é uma carninha, né? Mas são sem sementes. Meus amigos, quero agradecer demais a presença de vocês aqui. André Ferraz, coordenador de desenvolvimento de mercado da Aminoagro, uma das parceiras da Central de Adubos. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado a você, Josinaldo, e a todo o público aqui, e a Lubarina aqui pela companheira. Jadiel Lubarino, que já é nosso parceiro aqui de longas datas, ele é consultor em viticultura e da empresa Lubarino Consultoria e Assessoria em Viticultura. Obrigado mais uma vez, meu parceiro. Muitíssimo obrigado. É sempre um prazer, viu? Você é uma pessoa espetacular, conduz muito bem o programa. Obrigado. Você coloca na marca do pênalti, a gente tem que fazer o gol. Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer a André mais uma vez, a Central de Adubos, a empresa Aminoagro, né, a ICL. E estamos aqui para o que precisar, porque o foco maior é compartilhar com o produtor e tentar plantar uma sementinha na cabeça dele para a gente conseguir dias melhores. Com certeza. Obrigado, bom final de semana para vocês. Obrigado a você que nos acompanhou aí através da Tropical Sat 102,5, a quem eu agradeço aí
ao meu amigo, meu parceiro aí, Ademir Brito. Muito obrigado a DPJ Filmes, levando nosso programa para o YouTube, nosso canal oficial, Central de Adubos Oficial, na pessoa de Daniel Peixinho. Um abraço à equipe da Central de Adubos, nosso diretor-geral, Aurélio Cavalcante, meu parceiro, meu amigo Joilson Mendes, um grande abraço, obrigado pela produção do programa. E se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado, às 9 horas, estaremos de novo aqui, nesse mesmo canal. Grande abraço, bom final de semana. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical 7 FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial, com o programa da Central para o Campo. Em pauta, campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743. Da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.